Na primeira parte da nossa aula, então, a gente começou a falar sobre... minha água aqui. A gente começou a falar sobre o papel do servo como aquele que é doador. E a gente viu que a gente vive num mundo em que a nossa sociedade, há muito tempo já, nos pressiona. Não é novidade dos meus dias, dos seus dias, mas e nem dos dias do autor do nosso livro que a gente tem acompanhado. Mas é uma coisa que já se arrasta há muito tempo. Mas a gente vive numa sociedade que nos pressiona a gente sempre se preocupar com as nossas necessidades. Lembra que eu falei a doutrina do umbigo, né? É sempre o que eu quero vem primeiro e aquilo que as pessoas talvez tenham de necessidade vem quando eu conseguir guardar o que é meu, o que eu acho que é meu por direito. Eu até dei o exemplo lá da mesa de docinho no casamento. Não fez barulho. Eu dei o exemplo lá da mesa de docinho no casamento, né, que quando libera tem o estouro da manada, e aí todo mundo vai lá garantir os seus próprios interesses e os mais fracos são eliminados, como na seleção natural lá que os biólogos pregavam, né? Mas a gente sempre quer garantir o nosso. E a gente começou a ver que, na verdade, não é para a gente viver assim. A Bíblia nos traz para uma realidade totalmente diferente. Aquilo que Jesus propôs para a nossa vida é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a viver e daquilo que o meio em que a gente vive apela com tanta força para que a gente viva. E aí a gente considerou o exemplo de Paulo, e o exemplo de Paulo era, na verdade, o exemplo de Cristo. Paulo mesmo falou, me imitem aquilo que eu faço porque eu sou imitador de Cristo. Então, vimos Cristo como nosso referencial principal. Hoje a gente vai ver de novo, mas essa foi a nossa introdução. A gente pontuou bem que a gente tem que ter uma mentalidade de doador e trocar pensamentos egoístas por aquilo que a palavra fala, que a gente tem que ter disposição em dar. E hoje a gente vai ver, a partir de um exemplo das Escrituras, de um caso de doação, e aí aqui eu vou entrar, esse exemplo que a gente vai considerar hoje, fala mais sobre doação de recursos, de dinheiro mesmo, né, de bens. Mas, assim como eu falei na aula anterior, a gente pode estender isso para outras coisas, e para o nosso tempo, para as nossas habilidades, para as nossas capacidades. Tudo isso a gente tem condições de doar para outras pessoas, né? Disponibilizar, por exemplo, o nosso tempo, que hoje em dia talvez vale tanto quanto ou mais que dinheiro. Mas, e hoje a gente vai ver, a partir de um exemplo aqui de 2 Coríntios, como é que o servo deve doar, como devem ser as características dessa doação. Então, para isso eu queria ler com vocês o nosso trecho de estudo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. E aí é um trecho meio longo. A gente vai ler do 1º até o 15º versículo, e depois o capítulo 9, a partir do verso 6 até o fim do capítulo. Vou tentar ler rápido aqui para a gente conseguir considerar bem. Mas preste atenção nesse trecho. É um texto lindo, lindo mesmo, e falou muito comigo por si só. Então, vamos prestar atenção na leitura e já ir extraindo algumas coisas sobre o que a Bíblia tem a nos dizer. Então, vamos lá. 2 Coríntios 8, 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Esse é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la.
de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. E agora 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colhe pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Muito bem. Esse aqui é o trecho, então, que eu queria considerar. E esses dois capítulos de 2 Coríntios, nesses dois capítulos, Paulo está falando sobre uma situação específica, um episódio bastante específico, que é o de uma coleta que foi organizada, e dentre os organizadores Paulo estava lá, para ajudar os cristãos de Jerusalém, que estavam passando por uma série de dificuldades. Então, para a gente começar, eu dei uma pesquisada, só para contextualizar o cenário em que isso aqui está acontecendo. Então, acompanha ali. Ali no círculo azul está Israel, e no meio dele ali, Jerusalém. E os cristãos daquela localidade ali estavam em dificuldades. E Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz que os cristãos ali da Macedônia, que é aquela região que eu circulei em vermelho, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas hoje é a região mais ou menos que tem os países da antiga Iugoslávia, ali, Bósnia, Croácia, Sérvia, Montenegro, aquela região ali, um pouquinho para cima da Grécia. Mas os cristãos daquela região, Paulo está falando deles. Eles é que são retratados no começo aqui do capítulo 8, e as igrejas da Macedônia foram aquelas que suplicaram, como Paulo diz, o privilégio e a alegria de participar da coleta para os cristãos ali de Jerusalém. Ora, qual era a situação, bem por alto, dos cristãos de Jerusalém? Primeiro, se você ler lá no começo da carta de Paulo aos Gálatas, você vê Paulo retratando uma situação de uma certa tensão entre cristãos judeus, que se converteram ao cristianismo, e cristãos gentios. E vocês conhecem aquele trecho do começo lá da carta de Paulo aos Gálatas, em que Paulo fala que surgiram entre os cristãos ali um grupo de pessoas com costumes, querendo trazer costumes de volta, costumes judaizantes. E queriam introduzir ali no meio do cristianismo e dos costumes dos cristãos algumas coisas como restrições alimentares e a própria circuncisão. E Paulo lá em Gálatas chama essas pessoas de falsos irmãos, que se infiltraram no meio da igreja ali, querendo trazer de volta esses costumes. E essa imagem que eu coloquei ali representa aquele da direita ali, o mais carequinha, é Paulo. E o da esquerda é Pedro. E essa imagem retrata justamente aquilo que Paulo fala lá no começo da carta aos Gálatas, e daquela tensão que surgiu entre Paulo e Paulo repreende a Pedro, porque Pedro estava lá vivendo com os gentios, e aí quando chega o grupo dos judeus, Pedro faz como se ele não... tenta dar uma disfarçada e passa a sentar com os judeus e comer com os judeus, e Paulo repreende Pedro por essa atitude.
Mas a situação ali é de uma certa tensão entre esses grupos de cristãos judeus e que estavam sofrendo a influência de pessoas que queriam trazer costumes judaizantes e cristãos gentios. Paulo fala lá de quando Pedro teve essa atitude ruim, né, ele arrastou até Barnabé com ele. Barnabé é um homem sério que conhecia bem o evangelho, mas ele vai na onda de Pedro, e aí Paulo repreende a Pedro por essa atitude. Muito bem, essa era uma das realidades ali da igreja em Jerusalém. Outra coisa é que entre os anos 30 e 70 do primeiro século, vocês sabem que a igreja sofreu uma perseguição terrível. E a igreja em toda a região que era de domínio do Império Romano sofreu perseguição. E não foi diferente com a igreja lá em Jerusalém. E muitas famílias dos cristãos, muitas famílias da igreja ali foram perseguidas e foram saqueadas. Alguns cristãos foram entregues à morte, foram torturados. Mas muitas famílias foram saqueadas, foram perseguidas e empobrecidas por essa perseguição. E começaram a ter dificuldades, claro, de perseguição física, mas também dificuldades financeiras por causa dessa perseguição. Então, eles estavam vivendo uma situação difícil. E a última coisa é que a gente lê, se você dá uma olhada lá em Atos 27 a 30, e eu já vou ler, a gente vê que sobreveio sobre a região da Judéia uma grande fome. Na década de 40, mais ou menos, no fim dessa década, sobreveio sobre aquela região ali uma grande fome, um tempo de grande necessidade. Então, olha o que diz esse trecho de Atos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. E Jerusalém fazia parte do mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então essa era a situação dos cristãos ali de Jerusalém. Eles estavam passando por terríveis provações, por terríveis necessidades, e também, para ajudar ainda mais, tinha um clima de tensão ali por causa daquele desentendimento que houve entre cristãos judeus e gentios com a influência dos judaizantes. E aí o que acontece? Paulo aparece aqui falando sobre essa proposição de se organizar uma coleta para ajudar os cristãos de Jerusalém. E o que Paulo está propondo aqui e ensinando os cristãos de Coríntios é algo que vai muito além de simples justiça social. Porque você sabe o que Paulo está pedindo? Eu fui dar uma pesquisada e descobri que a região da Macedônia ali era uma das regiões mais pobres daquele meio ali, daquele mundo, daquela realidade. Então, Paulo está dizendo aqui no começo do capítulo 8 que os cristãos da Macedônia se dispuseram, foram voluntários em ajudar os cristãos lá de Jerusalém. Se isso acontecesse hoje em dia, seria mais ou menos assim. Seria como se cristãos ali da favela de Heliópolis, e aquela foto ali mostra aquela comunidade, tivessem sido voluntários e falassem para um grande líder cristão dos nossos dias que eles queriam muito ajudar os cristãos que moram perto daquele lixão ali, que é um lixão que fica na região metropolitana de Recife. Eu não lembro agora o nome desse lixão, eu anotei aqui em algum lugar, mas enfim, não importa. É mais ou menos isso. É como se pessoas de uma região muito pobre tivessem tido a iniciativa e se voluntariado totalmente, se entregado totalmente para ajudar cristãos de uma outra localidade que estava muito pobre e com muita necessidade. Então, Paulo organiza essa campanha importante e ela tem destaque e aparece em diversos trechos das cartas de Paulo. Aparece nesse trecho aqui que a gente leu, e aparece em mais 2 trechos ali em 1 Coríntios, e isso acontece mais ou menos um ano antes, e Paulo fala pela primeira vez aos coríntios sobre essa campanha de arrecadação para Jerusalém. No texto, Paulo fala: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Aí ele explica ali, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Enfim, Paulo menciona
essa coleta para ajudar os cristãos de Jerusalém. Em Romanos, lá em Romanos 15, Paulo escreve também sobre esse movimento. E esse trecho é interessante, olha lá o que diz. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores a eles. Pois se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, também devem servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Então, 3 menções nas cartas de Paulo, 2 nas cartas aos Coríntios, uma na primeira, uma na segunda carta, uma menção em Romanos. E lá em Atos, a gente lê também um trecho que fala do que estava acontecendo, né? Nesse trecho curtinho ali que diz: depois de estar ausente por vários anos, isso é Paulo falando, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Então, estava acontecendo ali uma campanha importante. Como eu falei, dada a situação em que viviam os cristãos ali de Jerusalém, o que estava acontecendo no mundo naquela época, a gente vê que aquilo que Paulo organizou era muito mais do que só uma campanha de ajuda. Eu não vou entrar no mérito aqui de falar sobre se a igreja é responsável por promover justiça social ou não, mas perceba que Paulo está contando não de algo que aconteceu de que um grupo de ricos, cristãos ricos, decidiu fazer uma distribuição de renda e criar uma sociedade igualitária. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi algo muito mais surpreendente. Cristãos de uma região muito pobre resolveram, de coração voluntário, apresentar suas ofertas para ajudar outros cristãos de uma região também muito pobre. E essa organização dessa oferta e desse levantamento para os judeus de Jerusalém foi muito mais do que só uma ajuda, foi muito mais do que só um fim social. Mas a gente vê aqui que o objetivo daquilo e o resultado daquilo seria uma grande demonstração de amor mútuo, fraternal, de cuidado mútuo e de união entre os cristãos. A gente leu que... A gente viu no começo que a situação ali em Jerusalém era de uma certa tensão. Mas quando Paulo fala sobre essa campanha de levantamento de oferta para os cristãos de Jerusalém, ele fala sobre como aquela demonstração de amor era importante e como o resultado dela era o fortalecimento do vínculo entre os cristãos. Fortalecimento no meio daquela certa tensão que estava acontecendo. Mas olha lá o que Paulo diz nesses 2 versículos que eu separei, e ele fala sobre quais seriam os resultados dessa atitude de imitar os cristãos da Macedônia e participar dessa doação para os cristãos de Jerusalém. 2 Coríntios 8 e 24, Paulo fala o seguinte: portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. E no outro trecho, lá, 2 Coríntios 9, de 12 a 14. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Então, Paulo deixa bem claro, lá no versículo que a gente leu de Romanos, também fala sobre isso. Bom, não vou ler ele de novo. Mas Paulo deixa bem claro que essa atitude e essa participação resultaria e evidenciaria amor, cuidado, preocupação de uns para com os outros e intensificaria os laços entre aqueles irmãos. Quando a gente lê versículos como esse, fica claro, olha só, Paulo fala, transbordando em expressões de gratidão a Deus, oração por vocês, cheio de amor por vocês, o resultado dessa atitude de se prontificar e de se voluntariar a doar. E isso em meio àquela situação tão extrema de necessidades, de provações, de privações e de tensões e desentendimentos. Feita essa
breve introdução aí, consideração do contexto histórico, a gente tira então aqui desse trecho lições sobre como o servo deve dar, considerando a partir do exemplo dos macedônios. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto, e que eu encontrei aqui, é que quando o servo se dispõe a assumir o seu papel como doador, ele deve se dispor a fazer isso com generosidade. 2 Coríntios 8, 2 e 3, a primeira parte, diz: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Essa palavra generosidade, generoso, aparece 6 vezes no trecho que a gente leu. Você vê que ela é uma palavra importante e ela marca bem qual foi a atitude que houve nos irmãos da Macedônia e que deveria haver também nos irmãos lá de Corinto. Geralmente, quando a gente fala em generosidade, a maioria das pessoas pensa em grandes somas, certo? Quando você fala, fulano foi generoso na doação que ele fez, você pensa que o fulano doou um caminhão de dinheiro. Mas, na verdade, a ideia de generosidade, ela não está exatamente ligada à quantidade. Se você for olhar num dicionário o que é que diz sobre o termo generosidade, essa é a definição que você encontra lá. Característica presente em alguém que se sacrifica em benefício de outra pessoa. Um comportamento que expressa liberalidade. Quando a gente vê a atitude daqueles irmãos lá da Macedônia, a gente entende que generosidade está muito mais ligada à atitude, à disposição, ao que tem no coração, do que necessariamente à quantidade. Tem mais a ver com a disposição e a atitude. Nessa definição aí, a última palavra que ele traz ali é liberalidade, um comportamento que expressa liberalidade. Ou seja, o que é liberalidade? É você ser liberal, você ter facilidade em liberar, em dar. E você não se apegar às coisas que você tem, mas ter facilidade em ceder aquilo, em liberar aquilo para ajudar alguém que esteja precisando. É fato que a gente vê que algumas pessoas têm mais facilidade em fazer isso do que outras, né? Quando a gente olha lá na relação dos dons, lá em Romanos, a gente vê sobre o dom de contribuição, e a pessoa que tem esse dom deve fazer isso com liberalidade. Mas, embora haja pessoas que tenham mais facilidade em fazer isso, a Bíblia fala e deixa claro que esse dever de assumir o papel de servo que é doador é de todos nós. E é para todos nós. E essa característica deve estar presente na vida de todos nós. Eu estava pensando agora naquele trecho lá de Efésios 4, e Paulo fala lá para um grupo geral de pessoas, ele não está se dirigindo a ninguém específico que tem dom de contribuição, mas ele fala lá para um grupo de pessoas: aquele que furtava, se há alguém entre vocês que furtava, não furte mais. Mas ao invés de fazer isso, faça o quê? Vá trabalhar, faça alguma coisa útil com as suas mãos. Para quê? Para que depois você tenha com o que repartir com o seu irmão que esteja em necessidade. Então isso deve estar presente na vida de todos nós. E uma vez que a gente entende que a gente deve assumir o papel de servo, a gente tem que entender que a gente tem que fazer isso com generosidade, não se apegando, não sendo mesquinho. Olha o que diz esse trecho. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem. Está horrível de ler, né? Devo ler aqui. Necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza, não como algo dado de forma mesquinha e com má vontade. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, e não com pesar ou por obrigação. O fato é que Deus não se agrada de servos pães duros. Esse plural foi difícil para mim, mas
Deus não se agrada de servos pães duros, de pessoas que dão com aquela tristeza e aquele pesar no coração de contribuir. Na verdade, aquilo que agrada a Deus é a atitude que foi vista naqueles cristãos da Macedônia, de dar com alegria e de desejar participar disso. Você sabe de onde vem esse termo pão duro? Vou contar a história para você, como curiosidade. Um professor de língua portuguesa escreveu um livro chamado Casa da Mãe Joana. E o que esse livro é? Ele é um livro que explica como surgiram algumas expressões do português e conta a história dessas expressões. Pois bem, o que esse professor e jornalista fala sobre o termo pão duro é o seguinte: no começo do século passado, lá no Rio de Janeiro, tinha um mendigo que era conhecido como pão duro. Por quê? Porque esse mendigo passava de casa em casa e ele pedia para as pessoas sempre da mesma forma: se tem alguma coisa para comer, nem que seja um pão duro. Se tem alguma coisa para comer, nem que seja um pão duro. E esse cara começou a ser chamado pelas pessoas ali do Rio de Janeiro de pão duro, pela forma como ele pedia recursos. Pois bem, passou o tempo, enfim, e num determinado momento lá, esse homem morreu. E quando esse homem morreu, a polícia lá e as autoridades foram ver o que fazer com o corpo daquele homem e foram atrás da história dele. E qual não foi a surpresa daquelas pessoas quando descobriram que aquele homem, na verdade, ao longo dos anos, ele tinha acumulado um belo de um patrimônio. E aquele homem tinha, por exemplo, algumas propriedades no subúrbio lá do Rio, tinha uma soma considerável em dinheiro, e ele tinha morrido praticamente como um mendigo, como um indigente. E aí, alguns anos mais tarde, foram contar a história desse homem. E vocês já ouviram falar naquele teatrólogo Procópio Ferreira, pai da Bibi Ferreira, né? E ele foi encenar uma peça que contava a vida desse homem, e o nome da peça era Pão Duro. Aí as pessoas começaram a ir assistir a peça e foram ligando o nome ao comportamento, esse comportamento avarento, de querer acumular as coisas e não liberar nada para ninguém, foram associando com o termo, e daí surgiu então a expressão que a gente usa hoje em dia de pão duro. É exatamente assim que Deus não quer que a gente seja. É exatamente assim que representa o oposto daquilo que foi visto nos cristãos da Macedônia e o oposto daquilo que Paulo esperava dos coríntios e o oposto daquilo que Deus espera de nós. No versículo que a gente leu agora há pouco, a gente vê que Deus criou um sistema no qual há equilíbrio. Só voltando nesse versículo, olha o que Paulo fala. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, e não com pesar ou com obrigação. Então, além disso ser um dever nosso, e uma característica que a gente tem que assumir e incorporar isso e viver dessa forma, é verdade também, segundo a Bíblia, que Deus criou um sistema em que há equilíbrio. E aquilo que eu faço e o modo como eu me comporto também é o modo como as pessoas vão se comportar em relação a mim. Então, assim como Paulo cita naquele trecho, aquele que semeia com fartura, colhe com fartura, e aquele que é mesquinho ao semear também vai ter dificuldades ao colher, a gente vê no ensinamento de Jesus também nesse versículo de Lucas 6, 2 versículos ali. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Então, generosidade. Outro trecho que vem à mente, e como não lembrar desse trecho, é sobre aquela história da viúva lá retratada no Evangelho de Marcos, capítulo 12. A gente viu isso na semana anterior, na primeira parte da aula, mas aquela história em que Jesus está olhando as pessoas colocarem suas ofertas, suas doações ali no local de contribuição, e aí vem uma viúva e coloca lá uma quantidade pequena. E Jesus, conhecendo o que tinha no coração dela e no coração de todas as outras pessoas que estavam doando, ele diz, aquela viúva agiu de forma justa, porque ela deu tudo aquilo que ela tinha, ela colocou ali. Enquanto todas as outras pessoas deram do que lhes sobrava.
Fiquei meditando a respeito dessa história e sobre essa questão da generosidade. Quantos de nós teríamos coragem de fazer como aquela viúva fez? A viúva da história ali do Evangelho, em que Jesus observa ela doando e ela dá tudo o que tinha. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo e foi difícil demais responder. Quantos de nós teria coragem de entregar tudo o que tem, como aquela viúva fez? Mas, refletindo sobre essa passagem, pensando também no exemplo dos cristãos lá da Macedônia, Paulo fala, no começo do capítulo 8 aqui de 2 Coríntios, que aqueles homens eles deram o que eles tinham e eles conseguiram doar até além do que eles tinham. Quantos de nós teria coragem de agir como aquelas pessoas agiram? Ainda mais nos dias de hoje, em que a gente é pressionado muito a ter e parecer que tem. Quantos de nós abriria a mão de ter, ou até de parecer que tem, em benefício de outra pessoa? Como aquela viúva fez e como os macedônios fizeram. Essa história da viúva e a atitude daqueles cristãos que a gente está considerando aqui me ensinaram o seguinte, que agir com generosidade me envolve numa situação em que Deus me ampara. Porque quando aquela viúva colocou tudo que ela tinha ali para ajudar e doou tudo que ela tinha certeza de que quando ela fosse para casa, ela não ia ser desamparada. Ora, mas como? Ela tinha só aquilo e ela doou tudo aquilo. O que ia acontecer com ela quando ela fosse para casa? Como é que ela ia comprar a comida do dia seguinte? Mas eu tenho certeza que no coração daquela mulher, ela sabia que aquele gesto dela, ainda assim não a deixaria desamparada, porque ela seria suprida por Deus, ela seria cuidada por Deus, mesmo tendo aquele gesto de desprendimento. E a gente vê então que generosidade não implica em esgotamento. Ela não transforma a minha fartura em necessidade, porque eu dei tudo aquilo que tinha, para transformar uma necessidade do outro lado em fartura. Mas a generosidade implica em manifestação de amor e cuidado mútuo, levando à igualdade, que é o que Paulo fala aqui e que é o que Deus deseja. A gente pode ter certeza que, agindo dessa forma, como tendo esse coração que é agradável a Deus, a gente vai ser suprido e vai ser amparado, porque é a vontade de Deus que a gente haja dessa forma. Esse trecho aqui do nosso texto de referência é um destaque falando disso. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês, se isso for necessário. Então haverá igualdade, como está escrito. Quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Outra característica de como o servo deve dar, de qual deve ser a atitude do servo ao dar: voluntariamente e com alegria. Olha só o que diz o comecinho do trecho que a gente está estudando. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ora, você se perguntou, lendo esse trecho, olha o ambiente em que viviam os macedônios. Severa tribulação e extrema pobreza. Mas olha o que saiu disso. Grande alegria e rica generosidade. Como é que pode haver rica generosidade em meio à extrema pobreza? Como é que eles conseguiram agir dessa forma? E a resposta que eu encontro está exatamente nesse mesmo versículo e num outro que a gente vai ver mais para frente. Mas houve grande alegria naquelas pessoas em participar daquela contribuição e em dar tudo o que eles tinham e até um pouco mais. Eles fizeram aquilo de coração alegre. Eles consideraram um privilégio, Paulo fala. Eles consideraram um privilégio poder participar da ajuda aos santos, poder contribuir com aquilo.
Esse outro trecho diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos supriram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Foi iniciativa deles. Eles tinham pouco e eles mesmos se prontificaram a participar daquilo. Deus não se agrada de servos emburrados. A gente viu que Deus não se agrada de servos pães duros. E Ele também não se agrada de servos emburrados. E foi justamente aquilo que não fizeram os cristãos que são o exemplo aqui nesse trecho que a gente estudou. Eles tiveram muita alegria, ficaram contentes em participar daquilo. E foi algo voluntário, foi algo de coração. Paulo recomenda aos coríntios: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem assume essa postura de servo, entende que seu dever é doar e faz isso alegremente e voluntariamente. É certo que a gente está considerando um trecho em que fala de doação de recursos e doação de dinheiro, mas a gente vê em outros trechos da palavra que Deus não se agrada de ninguém que serve em qualquer área, de forma emburrada, sem se voluntariar e de forma mesquinha. Por exemplo, quando a gente vê lá na carta de Pedro, ele escrevendo ali para os seus leitores sobre os líderes da igreja, o que ele diz? Ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. É isso que Deus espera ver no nosso coração, quando a gente entende o nosso papel de servo. Voluntariamente e com alegria, servir e se doar. A gente sabe que Deus não se agrada de murmuração em nenhuma área, mas nessa área especificamente é algo que é muito complicado e é algo que a gente deve tratar na nossa vida. Em toda a vida de Paulo, em todo o ensino que ele transmitiu às igrejas, ele sempre fazia questão de que o ápice da mensagem dele fosse considerar o exemplo de Jesus. E ele deixou isso claro muitas vezes. Ele disse que ele era imitador de Cristo, e ele sempre colocava o exemplo de Jesus em cada ensinamento dele, em cada doutrina dele. Ele apontava para como o modelo perfeito, o padrão perfeito, agia e dizia: observem o exemplo de Jesus. E nessa passagem não é diferente. E conforme Paulo vai desenvolvendo a descrição dele aqui, de como os macedônios agiram, no versículo 9, ele chega nesse ápice de novo e aponta para o exemplo perfeito de Jesus, que deixou para nós o modelo visível ali, encarnado, de como o servo deve ser e de como o servo deve doar. Então, no versículo 9 do capítulo 8, Paulo diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Se vocês me permitem, vamos dar uma lida num trecho que a gente leu na outra aula. Eu vou voltar para esse trecho de Filipenses 2, de 5 a 8, em que Paulo fala também sobre a atitude de Jesus. E ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo chama a nossa atenção, então, para aquele que foi o exemplo máximo disso tudo que a gente está considerando aqui, e de como o cristão deve se fazer servo, servir, e entender que o seu papel é ser doador. Paulo fala e mostra para a gente, nos relembra, de que o Senhor Jesus era riquíssimo, dono de tudo, poderoso, Senhor sobre todas as coisas, mas ele não se importou em doar. Eu gosto muito dessa tradução do trecho de Filipenses, quando diz que Jesus não considerou o ser igual a Deus como algo a que ele devia se apegar.
não tirou vantagem dessa posição, mas foi generoso. Porque Jesus doou aquilo que tinha de mais precioso, porque ele doou a sua própria vida. Ele veio aqui para esse mundo e durante o seu tempo aqui, ele não poupou tempo para si mesmo, não poupou tempo cuidando dos seus próprios interesses, mas ele foi generoso em tudo, até o limite de dar a sua própria vida em nosso favor. Não se apegou ao fato de ser Deus, não se apegou ao fato de ser riquíssimo, de ser dono de todas as coisas, mas ele generosamente se deu. E esse é o exemplo que a gente deve considerar. Se deu de forma generosa e se deu de forma voluntária também. Não foi preciso que ninguém o obrigasse, não foi preciso que ninguém o constrangesse. Mas Jesus falou: eu dou a minha vida por vocês. Generosidade e de forma voluntária. O exemplo máximo e perfeito para que a gente aprenda como é que a gente deve servir e como é que a gente deve doar. E a última característica, então, de um servo doador e como o servo deve doar, que a gente encontra nesse texto é anonimamente. Na verdade, a gente não encontra nesse texto, porque se você olhar no começo do capítulo 8, Paulo fala sobre igrejas da Macedônia, mas ele não cita nenhuma igreja específica. Não teve nenhuma placa de inauguração da doação para os irmãos lá de Jerusalém. Não gravaram o nome de ninguém numa placa. Não fizeram um busto, por exemplo, do doador cota sênior para ajuda às igrejas de Jerusalém. Ninguém foi homenageado, ninguém foi lembrado, mas todos foram mencionados ali juntos da mesma forma. E eles fizeram isso, questão de que isso fosse assim. Fizeram isso de forma anônima, não ficaram trombetando aquilo que eles estavam fazendo. A gente tem isso ensinado da parte do próprio Senhor Jesus, quando ele fala sobre como a gente deve dar, como as pessoas deviam dar esmolas, e Jesus fala: tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Essa também deve ser a nossa atitude ao assumir a postura de um servo e ao cumprir essa função de sermos doadores. Não ficar trombetando a respeito disso, mas seguir esse exemplo belo descrito aqui por Paulo, de irmãos que simplesmente se dispuseram com alegria e de forma voluntária a ajudar, sem fazer caso de que isso fosse feito debaixo dos holofotes. Então, amarrando aí o que a gente viu nessa segunda aula sobre o papel do servo como doador, como é que a gente deve fazer isso? De forma generosa, de forma voluntária e com alegria, e de forma discreta. Não querer os holofotes para nós, porque isso não é mérito nosso, mas isso é algo que Deus exige e algo que, como Jesus ensinou, em secreto ele recompensa. Eu deixei esse último versículo para o final, melhor parte para o final, porque a gente fica pensando, como é que as pessoas lá da Macedônia conseguiram fazer isso? Um pessoal pobre, super necessitado, conseguiu ser destaque no levantamento de uma oferta para ajudar uma outra região pobre. Não estavam nem aí se eles estavam dando muito, se por acaso puder, não se preocuparam se poderia faltar, mas deram até mais do que podiam. Como é que eles fizeram isso? E como é que eu posso fazer isso hoje em dia? Como é que eu posso ser uma pessoa atenta às necessidades das pessoas que estão ao meu redor? E como é que eu posso fazer a diferença nessa área da minha vida? Paulo fala que aqueles cristãos, eles não somente fizeram o que era esperado, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a eles pela vontade de Deus. Eis aquilo que encaro como um segredo
para que eu tenha a coragem e disposição de ter a mesma atitude daqueles cristãos da Macedônia. Porque aquilo que se propõe aqui, bom, cada um sabe das suas próprias limitações, mas é uma coisa bem difícil. É um desafio e tanto. Para o meio em que a gente vive e para aquilo com o qual muitas igrejas estão acostumadas, aquela suntuosidade toda, aquela ostentação toda, é um desafio e tanto. E talvez a gente sinta até um pouco de medo quando a gente pensa em agir dessa forma. Mas Paulo diz que aqueles macedônios tiveram alegria, foram voluntários, se entregaram de coração para ajudar outros irmãos. Mas antes de fazer isso, aquelas pessoas tinham se entregado ao Senhor. Tinham colocado seu coração nas mãos do Senhor e deixado o Senhor trabalhar na vida deles. E só assim eles puderam fazer uma coisa tão notável e tão sobrenatural. Porque aquilo foi movido pelo Deus que se agrada disso. Pelo Deus que tem na sua essência ser um doador. Afinal de contas, o que a gente lê lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Só um Deus que tem isso em sua essência, ser um doador generoso e ser um doador voluntário, porque ama, poderia colocar no coração das pessoas uma atitude assim. Então, se a gente deseja ter essa mesma atitude, essa mesma realidade na nossa vida, é por aqui que a gente tem que começar. Ninguém vai conseguir sair dando tudo aquilo que tem e fazendo isso da forma correta, sem que seja movido pelo Deus que quer tudo isso e pelo Deus que se agrada com tudo isso. Então, fica aí essa reflexão sobre essa atitude dos nossos irmãos lá do passado. E esse desafio, agimos dessa forma, mas não sem antes nos entregarmos ao Deus que exige que as coisas sejam feitas dessa forma. Tá bom? Deus nos ajude, nos abençoe. Eu queria orar para a gente terminar. Senhor nosso Deus, eu queria te agradecer pela tua palavra. Senhor, obrigado por esse trecho riquíssimo que o Senhor nos deixou na tua palavra, Senhor. Obrigado por essa descrição daquilo que os irmãos da Macedônia lá do passado fizeram, o modo como eles agiram, Senhor, o modo como eles foram generosos e voluntários ao entregar aquilo que tinham, ao se doarem, ao entenderem que eles tinham sido chamados para serem servos, ó Deus. Senhor, obrigado também pela citação que Paulo faz do exemplo do teu filho, e nos recordamos dele, Senhor, como um homem que, sendo Deus, não se apegou a isso, não usou isso como vantagem, não tirou vantagem nisso, mas o teu filho, o teu amado, se dispôs a se fazer homem, a viver entre nós e a dar tudo, Senhor, em nosso favor. Deu a sua vida por nós. Não foi mesquinho quanto a isso, mas que generosidade, Senhor, nós vemos no teu filho, a ponto de dar a sua vida para libertar pecadores miseráveis, Senhor, que estavam na miséria, mas que foram enriquecidos por essa graça maravilhosa, foram abençoados por essa disposição maravilhosa que nós vemos no teu filho. Senhor, essas palavras e recomendações, nós admitimos, Senhor, que muitas vezes é difícil para nós. É difícil para nós olhar para esse exemplo que talvez possamos considerar tão radical e seguir dessa forma e fazer dessa forma. Mas, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos ajude, que teu Espírito nos transforme, ó Deus, e nos dê força para que hajamos como a tua palavra pede, Senhor. Sabemos que o mundo que tem lá fora nos pressiona a fazer justamente o contrário. Porque todos os dias, Senhor, nós somos pressionados a cuidar dos nossos interesses em primeiro lugar, resolver as nossas necessidades em primeiro lugar. Ó Deus, mas entendemos hoje, entendemos pela tua palavra, entendemos por esses trechos que nós lemos, que essa não é a tua vontade para a nossa vida. Portanto, nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra nos transforme, que o teu Espírito mude a nossa mente, ó Pai, para que, Senhor, essa nossa tendência egoísta, ó Deus, seja silenciada pelo poder do teu Espírito, ó Deus. Ajuda-nos como igreja aqui, Senhor, ajuda a igreja do Bosque, ó Pai, a olhar para as necessidades uns dos outros, a se importar com as necessidades uns dos outros, Senhor. Ajuda-nos a identificar necessidades não só de
de dinheiro, não só financeiras, Senhor, mas ajuda-nos a identificar necessidades emocionais, necessidades, Senhor, de conversa, necessidade de consolo, necessidade de instrução, ó Pai. Senhor, sabemos que há pessoas com necessidades e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use para suprir essas necessidades. Queremos ser, ó Pai, um instrumento usado na Tua mão para abençoar a vida das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a ficar com essas palavras na nossa mente, não esquecer delas, ó Deus, e colocar em prática pelo poder do Teu Espírito, e em reverência à Tua vontade e ao Teu coração, porque entendemos que é isso que Te agrada e que é isso que o Senhor espera de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, e eu quero Te agradecer mais uma vez por esse tempo aqui, pela Tua palavra, pedir que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém.